Fala, meus amigos, boa noite, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, agora aqui, mudou de nome o canal, agora é Barolo, como é que é o nome do canal agora? Canal do Barolo 2, porque eu gravei um vídeo hoje de manhã mostrando pra você os problemas, explicando os problemas, falando um monte de novidade, com a camisa do King, que não é aquilo que você tá pensando, o pessoal me zoou demais, explicando os problemas que eu tive no outro canal, e agora a gente vai fazer os vídeos aqui, pelo menos durante uma semana. Bom, tá explicado aqui, vou fazer aquele esquema, vou deixar na janelinha, caso você não tenha visto, e lembrando que sempre somos patrocinados pela patrocinadora Master do São Paulo, sportsbet.io, estamos juntos com mais esse vídeo. E hoje eu queria falar com vocês sobre essa... Hoje não vou falar sobre muitas notícias do São Paulo. O Caleri voltou a treinar, Erisson mesmo teve lesão muscular. Hoje as notícias vão ficar um pouco de lado, porque amanhã às 5 da tarde, 6 da tarde, a gente posta um vídeo de pré-jogo, tá? Do jogo contra o Santos. 32 mil ingressos vendidos, o presidente blogueirinho já foi nas redes sociais, torcida do São Paulo. Fecha comentário, mas ele foi lá... Então, amanhã a gente faz um vídeo de pré-jogo do Clássico. O Santos vem mordido, vai um time encardido. Eu assisti o jogo contra o São Bento. São Paulo que se cuide, hein? São Paulo que se cuide. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre essa história do Rogério Ceni, que repercutiu muito a derrota pro Bragantino e o trabalho do Rogério Ceni criticado, que eu acho que tem que ser criticado sim. Não vou retirar uma vírgula do que eu falei no vídeo pós-jogo. Eu acho o Rogério Ceni fraquíssimo como treinador, horroroso como treinador. 97 partidas, ninguém conseguiu ministrar 10 das 97 partidas do Rogério Ceni na segunda passagem dele, que tenham feito o São Paulino ter orgulho de ser São Paulino. Mas muita gente começou a falar, sempre a mesma história, sempre são as mesmas polêmicas, sempre a mesma discussão. E eu acho que eu só tenho um alerta para fazer para você, meu amigo torcedor e minha amiga torcedora. Sempre que começa as campanhas ruins de treinadores do São Paulo, vem sempre os comentários de algumas pessoas falando o problema do São Paulo nunca foi técnico, olha aí, já trocou tantos treinadores e não aconteceu nada. Mas tem que trocar o técnico, se o técnico é horrível, manda embora, contrata o Dorival. Sempre tem quem acha que tem que trocar o técnico, quem acha que não tem que trocar, quem acha que o problema do São Paulo não é treinador, porque já foram feitas trocas e tal. Eu acho o seguinte, já falei aqui várias vezes, quem me acompanha sabe, embora eu critique muito o trabalho do Rogério Ceni, como eu critiquei do Aguirre, do Cuca, do Diniz, do Crespo, porque eu acho que se vai bem, critica, se não vai mal, se vai bem, elogia, se vai mal, critica. Até porque de todos esses treinadores que passaram pelo São Paulo nos últimos 10 anos, só o Crespo foi campeão. Então, né? O resto perdeu tudo, Eu sempre falei aqui que muita gente fala assim, o trabalho o problema do São Paulo não é treinador. Eu acho que é treinador também, Porque dessa lista de treinadores dos últimos 10 anos aí, olha quantos foram campeões em outros clubes, quantos conquistaram títulos em outros clubes, depois que saíram do São Paulo. Então eu acho que não é, eu sempre falei aqui, o problema não é mandar o técnico embora, é contratar técnico ruim, isso que é o pior. Só que eu acho que quando a gente fica discutindo a questão da demissão ou não do Rogério Ceni, enquanto a gente fica falando, demite, não demite, o problema é o técnico, o problema não é o técnico, eu acho que a gente desvia um pouco o foco do assunto principal, na minha opinião, da questão principal, que é a seguinte: o problema do São Paulo é estrutural. Não adianta só você trocar 2, 3 peças, 5, 8, 10 peças do elenco. Não adianta só você trocar o treinador. Não adianta só você trocar o diretor de futebol. O que, na minha opinião, tem que existir no São Paulo é uma mudança de filosofia, de mentalidade, das cabeças que comandam, entre aspas, o futebol do São Paulo há pelo menos 10 anos. Enquanto isso não acontecer, enquanto isso não for mudado, a cabeça de conselheiro, sistema de eleição, o que é feito para contratar jogador, alguns profissionais lá dentro que estão defasados e ultrapassados, que precisam ser trocados. Enquanto tudo isso não acontecer, a gente vai ficar todo ano falando a mesma coisa. Contratando técnico fraco, porque até não tem condições de trazer técnicos melhores, com mais nome, porque não tem dinheiro. Contratando jogadores meia boca, que não vão resolver o problema. E aí a cada 6 meses, 8, 1 ano, 2, a gente vai ter que trocar de técnico. Porque a mudança estrutural não acontece no São Paulo. Se eu fosse presidente do São Paulo hoje, se eu tivesse algum poder, porque a gente, quando você critica, quando você fala que, por exemplo, que no São Paulo não tem cobrança,
uma pessoa minimamente inteligente vai perceber que nessa crítica tem uma solução, tem uma sugestão de solução, que é para se cobrar mais os jogadores do São Paulo, por exemplo, que ficam gordos quando vêm treinar no São Paulo. Então, quando você fala, no São Paulo não tem cobrança, não é uma crítica vazia. Junto com essa crítica vem uma solução também, uma sugestão de solução, que se cobrem esses caras. Você não pode jogar no time profissional como o São Paulo e ficar gordo, e sair gordo e milionário. Então, a minha sugestão, se eu fosse presidente do São Paulo, eu falaria o seguinte pro Rogério Ceni. Eu acredito que o Rogério Ceni tem um sentimento sim pelo São Paulo. Eu acredito muito. Que até às vezes atrapalha. Eu acho que às vezes até atrapalha. Se eu fosse o presidente, eu sei que isso não vai acontecer, gente, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Chega pro Rogério Ceni, que tem pretensões de seguir carreira como treinador, e fala o seguinte: Rogério, você vai ficar no lugar do Belmonte como diretor de futebol. O Belmonte vai lá, ele continua trabalhando, vai lá com os sócios, vai lá jogar bote, fazer o trabalho com o associado, que o Casares precisa desses caras lá dentro, porque são sócios que elegem o Casares para reeleição, são os sócios que aprovam as medidas do Casares. O Belmonte tá lá por isso, porque ele tem um relacionamento do clube, mas de futebol não entende patavinas. Falei essa proposta pro Rogério Ceni. Rogério, já vai ter reeleição aí, tá tudo encaminhado pro Casares se reeleger, segundo as informações de gente de lá de dentro, ele já conquistou todos os sócios pelo trabalho que ele faz lá dentro, com os sócios, com o Belmonte. Então é o seguinte, Rogério, você fica aqui com a gente como diretor de futebol durante 3 anos. O São Paulo deve muito a você, mas você deve muito ao São Paulo também. Eu faria o pedido pro Rogério Ceni: adie o seu projeto de treinador de futebol durante 3 anos. Já que nós estamos num processo de reestruturação do clube, nos ajude a reestruturar o clube numa função muito mais importante do que você estar dentro do gramado fazendo substituição errada e escalando mal com as suas teimosias. Ajude o São Paulo, ajude a mudar a mentalidade do São Paulo, porque eu acho que você tem capacidade para isso. Eu, presidente do São Paulo, falando pro Rogério Ceni, tá, gente? Rogério, você tem condições de fazer esse clube crescer, esse clube, pelo menos nesses próximos 3 anos, voltar ao seu caminho de glórias, se você tiver uma função de diretor de futebol que possa ajudar na reconstrução desse clube. Porque, sinceramente, eu não vejo o Rogério Ceni como treinador de futebol do São Paulo Futebol Clube com jogador de velocidade na ponta, com um elenco reformulado, com o jogador que ele escolheu, com meio de temporada, não começo de temporada, que tá todo mundo meio mal ainda, com entrosamento ou sem entrosamento. Eu não vejo ainda capacidade no técnico Rogério Ceni de tirar o São Paulo dessa situação com aquilo que ele conhece como treinador de futebol. Nas ações dele, nas escalações, nas ações dele, nas substituições, nas ações dele no convívio com os profissionais, eu não vejo o Rogério Ceni capacitado para isso ainda. Quando o Rogério Ceni veio no lugar do Crespo, eu falei, se são testemunhas aqui, eu falei, não adianta, o Rogério Ceni não está pronto para segurar essa bucha, porque é muito difícil você, como treinador, quebrar essa estrutura podre que tem no São Paulo. Essa mentalidade pequena e perdedora que existe no São Paulo há mais de 10 anos. Quando o Fernando Diniz foi demitido, que ficou aí 1 ano e meio no São Paulo e não conquistou absolutamente nada, como tantos outros, eu falei no vídeo, eu falei pra vocês, não adianta nada trazer um treinador que não tem respaldo da diretoria. A diretoria trouxe o Crespo fez um ótimo campeonato paulista, que ganhou com todos os méritos. Como não tinha respaldo da diretoria, ele foi triturado pelos jogadores do São Paulo. Ele foi incinerado pelos jogadores do São Paulo, porque ele exigia cobrança, ele cobrava, ele exigia comprometimento, ele exigia dedicação. E os acomodadinhos que trabalham num clube que não tem cobrança, simplesmente incineraram o treinador. Como eles incineraram o próprio Fernando Diniz, que eles eram chefe do Fernando Diniz, depois do episódio do Perninha, e com essa diretoria atual que foi inábil e mandou o Pássaro embora, o queridinho dos jogadores. Eles queimaram o Fernando Diniz também. Como eles queimaram o Cuca, como eles queimaram o Aguirre, como eles queimaram tantos outros treinadores. Então, se você me perguntar, adianta trocar treinador? Sinceramente, não. Vocês vão trazer quem? O Dorival Júnior? O Dorival Júnior, você acha que tem a capacidade de mudar essa mentalidade? De fazer parte de uma estrutura podre, mas o Dorival Júnior vai resolver os problemas do São Paulo?
Eu acredito que nem o Guardiola vai resolver os problemas do São Paulo. Nem o... Escolhe o treinador aí. Nenhum deles vai resolver o problema. Porque o problema é estrutural. O problema é da mentalidade perdedora e derrotada que existe hoje dentro do São Paulo Futebol Clube. O trabalho do Rogério Ceni, ao meu ver, é péssimo, é horroroso. O Rogério Ceni como treinador é horroroso. E eu acho que o São Paulo não vai chegar a lugar nenhum com ele no comando do time. Só que eu também acho que se substituí-lo agora, mandar o Rogério Ceni embora, procurar outro clube e trazer qualquer outro treinador, a gente vai continuar no mesmo buraco. Então, eu só tô falando pra você o seguinte, não é tão simples. Não é simplesmente troca o treinador, tira o treinador dali, coloca outro, traz o Dorival Júnior. Ah, reformulou o elenco. Ah, 80% do elenco reformulado. Ah, é começo de temporada. A gente discutindo isso tira o foco dos principais problemas do São Paulo, que são estruturais e gravíssimos. É só a minha maneira de ver, tá, gente? É só a minha opinião. Então, amanhã a gente volta. Quero saber a sua também. Quero saber o que você acha. Manda embora, não manda. Os problemas são esses. Resolver, trocar o Rogério Ceni e trazer o Dorival Júnior vai resolver o problema. Vocês acham realmente que isso acontece, que isso pode acontecer? Eu tô dando essa solução do Rogério Ceni como diretor. Uma solução que eu sei que jamais vai acontecer, porque jamais vão abrir mão de certos poderes. Algumas pessoas jamais vão abrir mão de certos poderes que tem lá no Morumbi. O Rogério Ceni não vai aceitar isso. Então é só um sonho impossível. Só que eu tô dizendo que solução tem. Se tiver boa vontade, dá para solucionar. É trabalhoso? É. Isso sim é a verdadeira reconstrução do clube. Não é mandar meia dúzia embora e contratar meia dúzia de outros jogadores. Isso não vai resolver absolutamente nada. A reconstrução é de mentalidade, é de cabeça. E para isso precisa de gente com coragem para conseguir executar essa tarefa que não é nada simples. Deixa aí a sua opinião. Já aproveita, se inscreve no canal aí, que agora também com essa dificuldade toda aí... Eu não sei quando a gente volta, provavelmente semana que vem com o Barolo Vídeos, mas se você não é inscrito... E aproveita, vou pedir para você compartilhar esse vídeo e avisar seus amigos que a gente tá aqui fazendo as lives e tudo, enquanto a gente não vai fazendo a azulzinha, que muita gente já me ensinou que agora tem que falar assim, na azulzinha, né? Na azulzinha vai ter live, a gente tá preparando... Então eu tô aqui no canal Barolo, como é que é? Canal do Barolo 2, tá bom? Fique com Deus, a gente se encontra amanhã, umas 5 da tarde, eu posto o vídeo aqui pra gente fazer o pré-jogo. Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço, tchau.